dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aplauda o nome de Jesus aí, querido. Glória a Deus. Se põe de pé, gente. Glórias a Deus. Quero convidar aqui o nosso diácono Cássio, que será o porta-voz de Deus nessa noite. Já está entre nós o nosso pastor presidente, pastor Leonardo Figueiredo. Havia avisado que não poderia estar aqui no horário do culto, por um problema que aconteceu em sua residência. Teve que, glórias a Deus, já conseguiu chegar, está lá atrás, já vai se assentar aqui, tá bom? Eu não vou passar para ele, porque chegou a hora da palavra, e ele ainda está vindo. Eu tenho certeza que ele me dá liberdade de orar pelo pregador. Estenda a mão para cá e repita após mim com toda a sua força e diga: Deus, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Aplauda a Deus pela vida do diácono Cássio. Queridos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso de número 22. Romanos, capítulo 8, versículo de número 22 até o 28. Confesso que quando a gente chega aqui para pregar, a gente fica nervoso. Se olhar para trás, então, para a retaguarda, fica mais nervoso ainda. Aí chega o presidente, o reverendo, fica mais nervoso ainda, mas a gente vai se esforçar um pouquinho aqui para poder compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Quantos acharam? Diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Assim diz a palavra do Senhor, versículo de número 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode tomar o seu assento. Um versículo que todos estão acostumados a ouvir rotineiramente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que muitas das vezes nós falamos, ouvimos, só que é difícil viver. É difícil viver acreditando que aquilo que pra gente parece ser mal está cooperando para um bem. É difícil pra gente entender que o momento em que vivemos, que o país que nós moramos, que a terra que habitamos está gemendo e sangrando. E a gente tem o dever e a missão de acreditar que talvez isso seja algo para o nosso bem. Parece contraditório, mas o mal que está causando a todo o planeta, trazendo milhares de mortes, como pode trazer algum bem para a humanidade? Como pode trazer algum bem para o povo de Deus? É confrontante entendermos que a palavra, ela fala para nós aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos.
Só que muitas das vezes precisamos colocar em prática aquilo que está na nossa mão como manual de fé, que também serve para a gente como manual de prática, porque não adianta nada a fé sem obras, pois a fé sem obras é coisa morta. Só que o momento em que enfrentamos de pandemia, o momento em que enfrentamos esse isolamento social, traz para a gente uma reflexão. Por quê? Porque num momento como esse, hoje não temos mais a facilidade de poder abraçar aquele que amamos. Hoje não temos mais a liberdade de poder estar em qualquer lugar como podíamos outrora. Hoje não temos mais a liberdade de apertar a mão do irmão quando chegamos na igreja, pois temos que cumprir os mandamentos, cumprir com as ordens, sermos cautelosos. Só que por não entender bem e não levar a sério aquilo que a palavra nos garante, nós ficamos com medo. E há uma grande diferença entre medo e cautela, pois a cautela é simplesmente uma prevenção, é você se prevenir, tomar cuidado para que não aconteça algo de ruim. Mas o medo é pior. O medo, ele te paralisa. O medo, ele traz para você sensações irracionais. Quantas pessoas sentem aí medo tão absurdo a ponto de chegar a ter síndrome do pânico? A ponto de não conseguir chegar perto de alguém, a ponto de se trancar num quarto e não querer ver mais ninguém. É isso que o medo faz. E o que você tem visto nos noticiários da TV? Nós temos visto o tempo inteiro falando de coronavírus. Tantos mortos no Rio de Janeiro, tantos mortos em São Paulo. Só fala de morte, só fala de morte, só fala de morte. Mas e nós, o povo de Deus, o que temos que falar? Temos que falar de vida, porque Cristo entregou a vida dele para que nós tivéssemos vida em abundância. E por que estamos com medo da morte? Eu não estou dizendo para você não ter cuidado, para você não ter cautela, não é nada disso. Tenha sim seus cuidados. Coloque sua máscara se tiver que ir à rua. Sempre higienize suas mãos. Claro, vamos seguir as recomendações. Mas espera aí. Por que vamos ficar com medo da morte? Se a morte para nós que somos salvos em Cristo Jesus é só um passaporte para encontrar com Ele. Será que estamos realmente com a certeza da nossa salvação? Porque se temos medo da morte é porque está faltando alguma coisa. Talvez a dúvida, talvez a falta de conhecimento daquele que deu a vida por você, para que você tivesse hoje vida. Porque isso realmente traz incerteza, traz insegurança. Quantas vezes nós pregamos, falamos, ensinamos, mas não vivemos? É claro, não podemos ser imprudentes a ponto de falar para você: tira sua máscara e segue tua vida normal, se morrer, morreu. Não é isso. Até porque se você está salvo em Cristo, talvez você tenha contato com alguém que ainda não aceitou Jesus, e você de repente pode levar para essa pessoa algo que não vai ser benefício. Então você tem que ter cuidado sim. Só que peraí, se sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não devemos ter medo, nem da morte, nem das dores, nem da tristeza, nem do pânico, nem de nada. Porque todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Entendemos aqui que se todas as coisas cooperam para o nosso bem, não está limitando alguma coisa ou outra. Não está dizendo aqui o que coopera e o que não coopera. Está dizendo bem claro, são todas as coisas. Não é aquilo que te agrada, não é aquilo que te faz sorrir, mas são todas as coisas. Talvez às vezes você perdeu alguém, está chorando, está triste, sangrando, sofrendo, mas também tem algo de bom da parte de Deus que vai cumprir um propósito na sua vida com essa dor. Porque às vezes Deus precisa nos tirar da zona de conforto para nos mostrar o que está prestes a acontecer, ou que talvez Ele já está trabalhando e a gente não consegue ver. Porque quando entramos na zona de conforto, ficamos numa bolha em que só olhamos para o que o sistema nos impõe. Mas quando saímos dessa bolha, nós enxergamos uma infinidade de coisas que nós não enxergávamos outrora. Quantas pessoas vinham na igreja, terça-feira sim, terça-feira não, domingo sim, domingo não, não fazia questão de estar na presença do Senhor, mas hoje, por conta do isolamento social, está assim aqui entre nós. Quantas pessoas não valorizavam suas famílias por estar perto o tempo inteiro, mas de repente, o isolamento social, você não pode mais ver, não pode abraçar, agora está sentindo falta. O que será que essa crise está nos trazendo? A reflexão é você valorizar mais quem está do teu lado, amar mais, demonstrar mais.
O tempo que você não tinha, que você dizia sempre que estava com muito pouco tempo, estou sempre na correria, eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos, eu não tenho tempo para estar com as pessoas, com os meus amigos, eu não tenho tempo para dar atenção para aquelas pessoas que estão à minha volta, porque eu estou sempre na correria. E agora? Agora tempo tem. E qual é a desculpa? Qual é a desculpa para se relacionar melhor com as pessoas que estão dentro da tua casa? Qual é a desculpa que você tem para não se relacionar melhor com o Deus que salvou a tua vida? Qual é a desculpa que você tem para não ler mais a palavra? Qual é a desculpa que você tem para não orar mais e ter um relacionamento mais íntimo com Ele? Estamos vivendo numa zona de conforto em que muitos nem orar mais oravam. E às vezes colocava a culpa nas responsabilidades do dia a dia. Só que agora, Deus está tirando a igreja da zona de conforto e está falando, volta a ser quem você era. Volta a valorizar o que de fato tem valor. Para de se apegar somente às coisas materiais e se apega às coisas espirituais. A crise nunca foi para nos matar, nunca foi para paralisar a igreja. Muito pelo contrário, precisamos colocar de volta o trem na linha e voltar a fazer aquilo que nunca deveríamos ter parado de fazer. Salomão, muito bem pregado pelo pastor Leonardo no domingo, ele teve a responsabilidade de orar pelo povo, pela sua igreja, pelo seu reinado. Deus ouviu a oração dele e disse para ele: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A responsabilidade da terra estar sã e curada é nossa. Mas por que está sangrando e chorando? Porque nós paramos de orar, paramos de nos relacionar com Deus, paramos de valorizar as pessoas que estão do nosso lado o tempo inteiro, e por conta de outras coisas nós deixamos de lado. Paramos de priorizar o que de fato é prioridade em nossa vida. Mas essa crise veio para despertar o povo de Deus, a igreja, e falar para você, falar para nós, para todos nós: acorda! Essa crise não é para te parar, mas é para te trazer para perto. Acorda, isso não é para destruir a tua família, mas é para reconstruir aquilo que foi quebrado. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. E só queremos enxergar aquilo que é bom aos nossos olhos. Mas a nossa visão é tão limitada que não consegue entender os propósitos e os planos de Deus, pois os planos de Deus são maiores do que os nossos. Só que só vamos conseguir enxergar isso por intermédio da fé. Porque nós acabamos de ler aqui, a esperança que vimos não é a esperança porque nós vimos. Se esperamos, é porque ainda não vimos. E o que de fato nós temos que esperar? Será que é acabar a pandemia e vir a paz mundial? Você sabe que quando isso acontecer, é porque já está perto do fim. Você sabe que quando a paz acontecer, acredito eu que nem estaremos mais aqui. Porque nós não estamos aqui para viver momentos de paz. Pois se você parar para pensar, você vive conflitos e guerras o tempo inteiro, até mesmo sozinho. Os maiores conflitos que temos são internos, é a gente com a gente mesmo. Quem aqui nunca se contrariou e fala: eu queria tanto uma coisa, mas eu não posso, então não vou. Eu queria tanto fazer algo, mas eu não sei, não consigo, então não vou. Conflitos e guerras internas. Só que agora a gente para analisar uma coisa: será que nós estamos realmente valorizando o que é para ser valorizado? Será que estamos dando importância para o que de fato é importante para nós? Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, precisamos ter fé e entender que essa crise é para o bem da nossa nação, é para o bem da nossa família, é para o nosso bem espiritual. Porque se outrora nós não valorizávamos estar aqui, agora pela necessidade de estar, pela ausência de poder estar aqui, querer estar e não poder, a gente valoriza mais. Quem aqui nunca ouviu falar: depois que perde vai valorizar? A gente só valoriza depois que perde. Nós perdemos o direito e a liberdade de poder cultuar à vontade, e agora a gente quer valorizar. Entenda uma coisa: não espere perder para valorizar quem você ama. Não espere perder para valorizar aquilo que você ama. Não espere perder. Deus deu algo na tua mão para você guardar, para você cuidar. Não é para desprezar, não é para tratar de qualquer maneira. Independente se para os seus olhos é bom ou ruim, é para o teu bem. Há um propósito de Deus na terra sobre todas as coisas.
E por que ficamos querendo somente o nosso propósito? Por que não entregamos na mão de Deus e confiamos para que Ele faça conforme Ele quer? É a crise que temos que viver. Vamos viver a crise para aprender alguma coisa. Lá dela nós seremos pessoas muito melhores. Pastor Edson acabou de falar aqui. Quantas pessoas estão dizendo e acreditando. Eu acredito nisso, que depois dessa crise nós viveremos um avivamento. Pastor Edson, eu sou mais ousado em dizer, não é só no Brasil, é global. Nós estamos vendo aí o mundo inteiro se curvando diante de Deus e dizendo: Senhor, Senhor, nos salva. E quando estamos bem, na zona de conforto, quantas matérias na TV você vê falando de Jesus? Quantos presidentes das repúblicas falam pedindo socorro a Deus? Mas a crise veio trazer para a gente o real valor e a importância que nós temos aqui na terra. A responsabilidade que nós como igreja temos aqui na terra. Porque se nós voltarmos a ser de fato quem somos, orar como deveríamos orar constantemente, talvez a terra nem estaria passando por isso. Mas às vezes é preciso Deus te tirar da zona de conforto, para que você volte a enxergar como o que você não estava enxergando antes. Nós só queremos o bem de Deus, e o mal desprezamos. Mas não é para te matar. Nunca foi. Nós entendemos que como crentes, cristãos, salvos em Cristo, não deveríamos ter medo algum, nem de doença, nem de peste, nem de nada, nem mesmo da morte. E o salmista nos dá uma lição muito boa no Salmo 91, e ele vai expressar ali talvez um dos melhores cânticos escritos no livro de Salmos. E ele vai dizer com toda a segurança e certeza que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, peraí, aquele que habita está se referindo à proximidade, intimidade, segurança, conforto. Mas como vamos ter esse conforto, proximidade, boa relação, se nós estamos distantes, tratando a igreja, tratando Jesus, tratando a palavra, tratando a oração como segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Então precisamos entender aqui, se o salmista está expressando algo como isso, é porque ele sabia em que ele estava crendo, ele sabia do que ele estava falando. E por que temos medo? Porque às vezes não sabemos de quem nós estamos falando, às vezes não conhecemos o Cristo que nós pregamos, às vezes não temos relação suficiente para poder pregar deles com autoridade. Aqui o salmista expressa porque ele tinha experiência com Deus. Ele expressa que Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. Ele vai dizer com toda a propriedade: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E por que você está com medo desse coronavírus? Tem tanta gente morrendo, tem, mas e você continua aqui, ó. Deus continua te dando fôlego de vida, Deus continua te dando oportunidade de poder exaltar a Ele, de poder glorificar a Ele, de poder pregar o amor que Ele... Às vezes nos sentimos tão incapazes de fazer tantas coisas, mas esquecemos que a palavra diz que não há nada que a gente faça que aumente e nem que diminua o amor que Ele tem por nós. Todo mundo erra. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, ora a seu Pai que está em oculto Ele te recompensará. Volta, colocar o trem de volta no trilho. Não desista de clamar pela sua família, não desista de clamar pela sua nação. Entenda que toda essa crise, todo esse problema que estamos enfrentando tem um propósito de Deus, para trazer para perto quem estava longe. Romanos 8:38, ele fala do amor. E ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
não tem Covid-19, não tem ebola, não tem febre amarela. Quantas vezes nós vimos pandemias, epidemias passando por aí e o povo de Deus continua progredindo, continua crescendo, continua prosperando, porque nós somos como omelete. Pastor Leonardo fala isso constantemente. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais dificuldade, mais a gente evolui. Nós somos pessoas altamente resilientes, com poder e capacidade de mudar e se adaptar. Ei, entenda uma coisa, essa crise não é para te parar, mas é para te fazer ir muito mais longe, te tornar alguém muito mais capaz de fazer aquilo que você não acreditava. Todas as que eu bem, não tenha medo. Jesus Cristo tem um plano para essa igreja. Jesus Cristo tem um plano para a igreja. Jesus Cristo tem um plano para a sua família. Tem apenas fé. Espere e confia no Senhor. Nossa esperança não é que a pandemia, evangelista Felipe Nunes, acabe. Nossa esperança é que a nova Jerusalém que desce do céu venha logo, como leu o pastor Cristiano. Nossa esperança não é que aqui a gente tenha paz, liberdade, alegria. Não, não, não. Nossa esperança é que a gente vai morar no céu de glória, onde não haverá mais praga, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza de dente, onde não haverá mais morte, somente alegria. Ei, acorda, igreja, volte a acreditar na esperança vindoura, que nós estaremos no céu de glória com Ele. Isso tudo vai passar e nós cantaremos o hino da vitória. Oh glória! Oh glória! Se você estava com medo, vou falar para você que está em casa. Se você estava com medo desse coronavírus, tenha certeza de uma coisa: céus e terras passarão, mas isso aqui, ó, permanece. E aqui está escrito, sabe o quê? Que nós, ainda que a gente morra, nós viveremos. Como assim? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E por que a igreja está com medo da morte? Será que está faltando acreditar naquele que se entregou por nós? Ele está dizendo para mim e para você: fique tranquilo, todas as coisas estão cooperando para o teu bem, meu filho. Fique tranquilo que não é a crise, não é o problema, não é a sociedade, não é o que dizem ao teu respeito, é o que o céu está dizendo ao teu respeito. E o céu está dizendo para você que você é muito mais que vencedor. Não há barreiras que vão te impedir. Eu encerro agora. Nós sabemos que não podemos negligenciar a crise que estamos enfrentando, mas a fé em Cristo Jesus e na força dessa palavra, eu finalizo dizendo um versículo que Paulo expressou, imagino eu, com muita propriedade. Você pode até se colocar de pé já, eu já vou entregar o microfone. Sabe aqueles dias que você perde as esperanças? Sabe aqueles dias que te falta fé? Sabe aqueles dias que você procura pela alegria e não encontra? Sabe aqueles dias que a insegurança toma conta de você? Sabe aqueles dias que a tristeza invade a sua casa? Nós estamos vendo isso em muitas famílias. Mas a palavra nos garante uma coisa que é linda, eu encerro agora. Estou certo que as dores e aflições deste tempo presente não podem ser comparadas. Vou repetir isso daqui. Levanta a tua mão, levanta a tua mão.
Estou certo que as dores e aflições deste tempo presente não podem ser comparadas. Comparadas com o quê? Comparadas com o governo próspero, comparada com a conta bancária recheada. Não. Estou certo de que as dores e aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Eu não disse para você que a alegria vai bater na tua porta amanhã. Eu estou dizendo para você que a glória de Deus há de se revelar na sua vida e através da sua vida, para que você viva o sobrenatural de Deus. Seja aqui ou seja na glória, nós viveremos com Cristo Jesus. E maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Não desista. Não tenha medo. Logo, logo isso vai passar. E depois que passar, você vai ver que valeu muito a pena ter sido confrontado com um momento de crise como esse, para voltar a valorizar o que você nunca deveria ter desvalorizado. Porque a presença que nós temos em nós, o mundo queria ter e não tem. A alegria que nós temos, muita gente pagaria fortunas para ter o que temos e não pode pagar. Porque o que nós temos, o dinheiro não pode comprar. O que nós temos, fortuna, riqueza, ouro não pode comprar. O que nós temos, joia preciosa não pode comprar. O que nós temos, poder, governo, autoridade não pode comprar. O que nós temos foi comprado com preço de sangue, e só Ele que pôde pagar com isso. Que é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. A alegria do carro próprio passa, a alegria da casa própria passa, a alegria das conquistas materiais passa, mas a alegria de ter o nome escrito no livro da vida e ter a certeza que seremos chamados para um grande dia estarmos nas bodas do Cordeiro, num encontro entre o noivo e a noiva, onde juntos seremos tratados como esposo e esposa. Essa alegria não passa. Essa alegria que você tem, o mundo quer comprar e não pode. E é por isso que nós temos que ter a certeza de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e tem certeza da sua salvação, joga a tua mão lá no segundo andar e dê uma linda salva de palmas para Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor. Antes de você fechar os olhos,